Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulher assassinada a tiros no córrego Zé Grande. Jovens assassinados a bala na Sotada e Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 13 de junho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E nas últimas 24 horas no estado foram registrados 13 assassinatos, 13 homicídios, 9 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano, do dia 1º de janeiro para cá, no estado, foram registrados 1.617 assassinatos, sendo 934 no interior e 683 no Grande Recife. E daqui a pouco, às 7 horas, você pode participar da nossa programação. Programação aqui da Rádio Jornal. Manda do áudio para o zap 991 47 85 20. Você diz como está o trânsito na sua região e o Ciro Bezerra, o comunicador do povo, vai ajudar Pernambuco a andar. E você nos acompanha aqui na Rádio Jornal no Instagram, Rádio Jornal PE, e também no Instagram do Eliel, Eliel Alves, o apresentador. Portanto, minha gente, de ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 13 assassinatos, 9 crimes no interior e 4 no Grande Recife. E durante o ano já foram registrados 1.617 assassinatos, sendo 934 no interior e 683 no Grande Recife. Exclusivo. Polícia prende homem acusado de abusar de 3 meninas em festa infantil. A reportagem é de Adúlcio Lucena. O crime aconteceu no município de Paudalho, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, as 3 meninas, com 5, 6 e 7 anos de idade, estavam brincando em uma festa infantil na estrada de aldeia, quando foram abusadas sexualmente. As investigações apontaram que o autor do crime estava na mesma festa e brincando com as crianças. Durante as brincadeiras, o criminoso ficou fazendo cócegas nas meninas e, aproveitando que era de confiança da família, tocou nas partes íntimas das crianças. Os familiares prestaram queixa e a polícia começou a investigar o caso. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Camaragibe. O delegado Aláuno Lima deu detalhes do crime. Demos desfecho ao inquérito policial que versava sobre um episódio de estupro de vulnerável e que tinha por vítima 3 crianças. Buscando saber os pormenores desse episódio, foi colhido e catalogado que esse evento hediondo se deu numa granja, num condomínio em aldeia, e que o indiciado, ele já fora morador de lá e foi convocado para uma festa infantil. Esse personagem ficou no playground brincando com as crianças. A brincadeira inicial era fazendo cócegas nas crianças. E nessa evolução de brincadeira, ele, nutrido desse libido de pedofilia, ele começou a bulinar as genitálias das crianças. E isso não foi reportado pelas crianças naquele primeiro momento, porque durante a noite as crianças começaram a reclamar aos seus genitores, aos seus pais, que estava com a genitália doendo, ardendo. Os pais começaram a indagar a elas quem fora que havia molestado-as, tendo as referidas dito o nome do personagem, e em ato contínuo esses pais seguiram até a delegacia de Camaragibe, onde foram ouvidos. As crianças também foram submetidas à perícia e também entrevistadas na forma da lei. Diante de toda essa instrução, fora conduzida a uma representação de prisão temporária em desfavor desse personagem, tendo a Justiça Pública despachado, deferido um mandado de prisão temporária dentro do lapso de conclusão do inquérito. Após toda essa colheita, o meu entendimento foi indiciar o referido personagem no tipo penal inscrito no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, estupro de vulnerável. Remeto o feito à Justiça Pública, também reiterando pela prisão preventiva desse personagem que cometeram um crime de repugnância e de reprovabilidade horrenda. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2.
Foram 3 ônibus alvos dos marginais. O BRT, assaltado em Santo Amaro, pertinho do Campo do 11, por 2 suspeitos armados de revólveres, roubaram os pertences de um passageiro. Coletivo da empresa Cidade Alta da linha Pau Amarelo Cais de Santa Rita, assaltado na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa, por um só suspeito armado de faca que roubou dinheiro da renda. E um ônibus da empresa 1002 da linha Recife Limoeiro foi assaltado na PE90 no bairro João Ernesto, lá em Limoeiro. Foram 2 suspeitos que roubaram a renda do veículo. Emanuel Matias de Santana Silva, um jovem de profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 21 de abril, no bairro da Mangueira. Ele estava com a companheira dele quando, de repente, elementos desconhecidos embarcaram de um carro Onix preto de placa não fornecida e cometeram um crime cujos motivos ainda são desconhecidos. O corpo de Emanuel Matias de Santana Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Cleidson Daniel Ferreira Lopes, de 22 anos de idade, morreu baleado durante uma intervenção policial no sítio Serrota, zona rural de Ibimirim. Foi um tiroteio envolvendo este suspeito e a polícia. De acordo com informações, o Cleidson, que morreu, teria sido um dos elementos envolvidos no assalto ao prefeito da cidade. Ele reagiu com a polícia e acabou morrendo. Foram apreendidos com ele revólver, pistola e também munições, além de um celular. Ele ainda chegou a ser socorrido. E quem também morreu baleado em Ibimirim, também durante intervenção policial no sítio Ferrão, foi Edmar Nunes Bezerra, de 36 anos de idade. Ele era suspeito de envolvimento, inclusive, na morte de Carlos Alberto Soares da Silva, sargento reformado da Polícia Militar. O corpo dos dois foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Gilmar Dias dos Santos, um homem com 48 anos de idade, foi assassinado com tiro de fuzil, isso mesmo. Isso aconteceu na Ilha da Velha, em Orocó, no interior do estado. 4 homens desconhecidos cometeram o crime. Alivando Severino da Silva, de 39 anos de idade, foi assassinado a bala e o corpo dele deixado na rua Projetada, em Bezerros. Um elemento teria cometido crime, teria deixado um carro lá em um matagal. O cara cometeu o crime, abandonou o local, deixando o veículo no matagal. O corpo de Alivando Severino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Erivaldo da Silva Bezerra, com 29 anos de idade, residente na rua Filadélfia Alves da Silva, no bairro Petrópolis, em Caruaru, foi encontrado morto no dia 5 do mês passado, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, como sendo morte a esclarecer. Mas ontem a polícia descobriu que ele fora vítima de assassinato, morto com disparos de arma de fogo. O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado em Itamaracá. A polícia ainda não sabe o motivo da morte da vítima e a reportagem é de Adolfo Lucena. O corpo do comerciante Giovanni Otávio Soares, de 31 anos de idade, estava carbonizado e foi localizado em uma área de difícil acesso na cidade de Itamaracá, na região metropolitana do Recife. Policiais militares isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Segundo a família, Giovanni estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando foi visto em um bar com 2 amigos. Ele ainda fez uma ligação para a mulher dizendo que estava indo para casa, mas não apareceu. A irmã de Giovanni, Renata Cristina, foi até o IML do Recife para reconhecer o corpo da vítima. A gente é em 7 irmãos. Ele é aquele que é mais afastado da família porque ele não gosta de dar o que falar, nem dar opinião na vida dos outros. Então, pra gente não estava sabendo de nada, até o sumiço dele. Que ele estava com 2 amigos bebendo e a gente não sabe quem é, porque a ligação foi feita diretamente pro celular dele. Ele não disse a esposa com quem estava, só falou, tô aqui bebendo. E pronto, depois a gente não teve mais notícia nenhuma dele. Ele não dava assim muita notícia assim, a família. Ele viajava e não dizia, mas a esposa dele ele sempre falava. A gente não tinha contato direto com ele todos os dias, mas com ela a gente tinha. A gente falava como é que ele tá bem. Ele sempre procurava saber dos sobrinhos dele e agora sim. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e a motivação do crime,
Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP estão investigando o caso. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Agradecendo a rapaziada ligada com a gente aqui na Jornal, o doutor Paulo Abuana, advogado, Paulo Henrique do Cordeiro, Rubens Mesquita, da Única, o Cabeça Branca, isso Rubens, valeu. Também na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está o Tenente Lupécio Nunes, o doutor Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel. Vanva e o MC Guela estão em Santo Amaro, o Saulo Holanda está em Olinda, Luciano é o conhecido Noite da Reciclagem, ele é filho do finado Geraldo, família que mora do Córrego Zé Grande. André motorista, o comissário Lira Bocão e Laércio, gerente da Compesa do Cabanga. Ricardo do Bloco Ricardão em Folia, está lá em Água Fria. Fernando Camelo e a filha Fernanda também estão ligados com a gente. Chico do Betretran, valeu Chico. E também os sargentos PM do PPRV, Júlio Souza de Olinda, Romão de Peixinhos, também ligado com a gente. Vando da rede de postos de combustíveis Nossa Senhora Aparecida, inclusive o posto de Boa Viagem, posto A12. Francisco da SDS e Francisco Brasil estão ligados com a gente. Chico mora no bairro do Jardim Atlântico, Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred. Tonho do Caminhão Baú, bem pertinho do mercado público da Encruzilhada. Meriótica está no Janga e também Carlos Gomes, contador, ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Tem mais gente ligado, a gente aproveita para agradecer João Preto, Marcelo, Flávio, Marcos Bocão e Milton Ribeiro. Obrigado a vocês e aproveitando, minha gente, para reforçar o apelo da nossa amiguinha Sandra Matos, viúva do radialista, amiguinho da gente, Alexandre, que trabalhou durante muito tempo no setor de master aqui da Rádio Jornal. E a Sandra, minha gente, juntamente com a filha, está passando necessidade, isso mesmo, gente, passando fome. E a gente faz o apelo, renova para que, se você puder ajudar, o telefone da Sandra, a gente repete, é o 8749-4308, 8749-4308. Tem também o Pix dela, você pode ajudar pelo Pix também, qualquer ajuda serve para nossa amiga Sandra Matos, é o 98715-0513, é um telefone do Pix dela, 98715-0513. E vamos ajudar a Sandra. Eu, Eliel Alves, e nós aqui da Rádio Jornal vamos agradecer de coração a você. Mulher assassinada a tiros no Córrego Zé Grande. Jovens assassinados a bala na Sotabe e Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o melhor do São João são as deliciosas comidas de milho. E no SEASA, o pátio do milho já está cheinho, com o milho mais gostoso e barato da cidade. Tem milho novinho o dia todo e o melhor, até o final da tarde, com estacionamento e segurança. Milho novinho e barato, você já sabe, só no pátio do milho do SEASA. No SEASA eu compro mais. SEASA, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Polícia desarticula quadrilha envolvida em crimes de roubo e receptação de veículos, além do comércio ilegal de arma de fogo. A reportagem é de Adúcio Lucena. A investigação da Polícia Civil começou a partir do roubo de um carro na cidade de Paulista no mês de fevereiro. Durante as investigações, os policiais descobriram que existia um esquema de roubos e furtos de veículos que eram vendidos para o interior do estado. Com as informações, a polícia deflagrou a operação, que resultou no cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão em Paulista, Jaboatão dos Guararapes e no Recife. Ao longo das investigações, 3 pessoas já tinham sido presas. A polícia solicitou à justiça mais 6 mandados de prisão, o que não foi concedido, mas o trabalho de investigação deve seguir, como detalha o delegado Diego Acioli. Nós solicitamos algumas prisões, mas nesse primeiro momento o Poder Judiciário entendeu que não existiam elementos suficientes
Então foram cumpridos mandados de busca e apreensão com a finalidade de aprofundar a investigação, colher novos elementos. No decorrer da investigação, com a sua finalização, vamos analisar se será possível pedir novamente as prisões desses indivíduos que já estão identificados. No fim de semana, em Paulista, policiais militares conseguiram localizar uma casa onde funcionava um desmanche de motos. Na residência, 4 homens foram presos e 2 adolescentes apreendidas. 6 veículos foram localizados, além de ferramentas usadas pelo grupo. A polícia acredita que existe uma ligação entre os integrantes das quadrilhas investigadas, como explica o delegado Paulo Berenguer. Regra geral, o crime violento contra o patrimônio, ele é difuso. Ele não se restringe apenas ao roubo e furto de veículos. Existe aquela pessoa que encomenda, aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que furta, aquela pessoa que recepta e aquela pessoa que adultera. Então, a cadeia complexa de investigação, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, desde o começo do ano, tem intensificado essas ações, resultando agora na sexta-feira na primeira operação de repressão qualificada relacionada a esse tipo de criminalidade. E a operação foi um sucesso. No curso da operação, nós conseguimos efetuar 3 prisões em flagrantes, e as investigações continuam no sentido de identificar todos os componentes dessa organização criminosa. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Alcimar Batista da Silva, de 37 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo quando estava sentado em uma cadeira em frente à residência dele, na rua Lindalva Nunes, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada. Crime praticado por elementos desconhecidos. Graciano Antônio de Oliveira, 46 anos de idade, se trafegava numa motoneta de placa KJO 8735 e acabou sendo assassinado com pauladas na cabeça, golpes de capacete de motoqueiro, na rua Bacharel, Mário Castro, que fica no Jardim Ipiranga, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. O jovem João Vitor de Carvalho Silva, com 26 anos de idade, foi assassinado com pedradas e facadas na própria residência, na rua Pompeu e Dolores, em Salgueiro. O suspeito do crime, Eric Araújo da Silva, que fugiu. Houve uma luta corporal e, segundo informações, o Eric teria matado o João Vitor por causa de crime passional. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Alexandre da Silva e outro homem sem identificação morreram em um acidente de motocicleta na BR-104, no sítio Saquinho, zona rural de Agrestina. Foi uma colisão envolvendo a motocicleta que eles estavam em um carro não identificado. O rapaz ficou ferido, desconhecido, e morreu no hospital. O outro, o José Alexandre da Silva, morreu na hora e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Valmir da Silva, de 27 anos de idade, morreu afogado em uma barragem em terras do sítio Cascá, na zona rural de Caruaru, no agreste do estado. Ele morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Vanessa Alves Araújo, de 36 anos de idade, residente na rua 18 de Maio, bairro Boa Esperança, em Arco Verde, morreu em um acidente na rua Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, em Arco Verde. Ela estava na garupa de uma motocicleta que era pilotada pelo esposo dela e, de repente, os dois foram atropelados por um ônibus. Ela foi levada para o hospital local e acabou morrendo. O marido dela ficou ferido e foi hospitalizado. Uma outra mulher morreu em um acidente na PE-365, em Serra Talhada. Elza Maria dos Santos e Silva tinha 76 anos de idade. Ela morava na Fazenda Chico Chique e foi atropelada e morta por uma Hilux de placa KJS 0J25. O corpo de Elza Maria dos Santos e Silva, de 76 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar de coisa boa. Os aniversariantes de hoje, terça-feira: Antônio Miguel Villanova de Albuquerque, é sócio da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda, o diretor de comunicações é o João Evangelista, João da Água, e a secretária é Marlene. Ailton Silva de Lima, este é funcionário do SEASA. Também estão aniversariando Antônio Carlos Toinho, ele é da Vila da Coab no Cabo, é esposo de Vanúzia, e os filhos do casal, Eduardo de Leon
Larissa e Cal Mecânico. Carlinhos da Rua 48, também na Vila da Coab, no Cabo, está aniversariando. E esta festa será organizada por Adriana e também Cal Mecânico. O PM Silva Neto do BPGD, que é o Batalhão de Polícia de Guarda, está completando 33 anos. Silva Neto, ele é irmão de Joãozinho e é filho do comissário amigo da gente, José Antônio Filho, o Zezinho e Dona Jerusa, que vão organizar a festa para o PM Silva Neto. É isso aí. Thaísa está completando 8 anos, ela é filha e os pais dela estão preparando uma festa para Thaís, juntamente com os avós da garota, o comissário Euclides e Dona Marise, lá de Alamedas, em Paulista. Deixa-me ver, tem mais aniversariante aqui. Branquinha também está aniversariando. Branquinha está completando 3 anos e é filha de Dona Célia. A família mora na Rua das Moças, em frente ao estádio do Arruda. Quem vai preparar a festa para Branquinha é o Romão, cabeleireiro das Estrelas, que vai bancar toda a festa. Por sinal, minha gente, Branquinha é uma gatinha. Isso é um animal. É uma gata, está completando 3 anos. E a mamãe é Dona Célia, Maria Célia. E o Romão, cabeleireiro das Estrelas, sim, é quem vai patrocinar a festa. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando a capitã Elba Barreto de Melo Rego e as pensionistas Antônia Gonçalves Arocha e Ivaneide de Siqueira Nunes. Franklin Charles de Albuquerque Mendes, de 20 anos de idade, morreu num acidente de motocicleta na PS 635, no centro em Afrânio, e o corpo foi encaminhado ao IML. Genilson de Amorim Leite, 44 anos, residente na Rua Estácio Coimbra, em Pesqueira, morreu também num acidente de motocicleta que aconteceu na Rua Alonso Cavalcante, que fica em Pesqueira. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital em Arco Verde. José Alexandre da Silva, 34 anos, este sofreu um acidente de carro na BR-104 em Agrestina, foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um idoso foi assaltado e brutalmente espancado na própria residência, na Rua Inácio Corrêa de Melo, em Garanhuns, no Agreste do Estado. A vítima, de 73 anos, está muito grave, no Hospital Regional do Moura. Os criminosos roubaram televisor, botijão de gás e vários outros objetos da casa do cidadão. Um elemento de 24 anos de idade foi preso por uso de drogas, isso, e em uma praça pública no bairro Heliópolis, em Garanhuns. O suspeito havia roubado o celular e daí roubado o celular de um cidadão e a população caiu de pau em cima dele. Teve ajuda inclusive da própria vítima e aí ele acabou em cana. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovens assassinados a bala na Sotave Muribeca do Jaboatão dos Guararapes. O primeiro caso aconteceu ontem à tarde. Um ambulante de praia, Micael Ferreira de Vasconcelos, de 20 anos, residente na Rua São João, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com disparo de arma de fogo na 5ª ou 7ª travessa da Rua Paraty, um caminho que liga a Cucurana à Vila Sotave, lá em Jaboatão dos Guararapes, uma área de mangue. O corpo foi encontrado. Segundo informações, ele estava sumido desde o último sábado e ontem foi encontrado morto. A polícia segue investigando o caso. O outro crime foi por volta das 5 horas da tarde. A vítima é o ex-presidiário Adriano Alves Costa, de 32 anos de idade. Ele trafegava de moto e foi assassinado a bala na Rua Vera Cruz, no bairro da Muribeca, lá em Jaboatão, pertinho de uma lombada eletrônica e também da Igreja Assembleia de Deus. Morreu na hora, com tiros na cabeça, no braço e na perna. A polícia está investigando o caso. O corpo dele também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Mulher assassinada a tiros no Córrego Zé Grande. Andréa Vitória Marcolino da Silva, uma jovem com 20 anos de idade, conhecida por Dea, residente na Rua Iracema, no Córrego do Botijão, no Vasco da Gama, foi assassinada com disparos de arma de fogo ontem, pertinho das 8 horas da noite. Ela morreu em escadaria na Rua Albino Croix, no Córrego Zé Grande, zona norte do Recife. De acordo com informações, ela já havia sido autuada em flagrante por tráfico de drogas. Corpo de Dea, Andréa Vitória Marcolino da Silva, de 20 anos,
foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.